In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje celebramos o 15º domingo depois de Pentecostes. Incide justamente este evangelho da ressurreição da viúva de Naim. Um belíssimo evangelho. E digo mesmo que ele é portador de boa nova do evangelho, claro. Porque Jesus, afinal, é a vida. Ele se apresentava como a vida. E nós, já dando um passo para o nosso tempo, nós o temos como o vivente. O vivente. Jesus é o vivente. Aquele que vive e vive para sempre. Tem a vida em si mesmo. Não lhe pode ser tolhida. A vida não lhe pode ser tolhida. É Deus. É Deus. Então, esse evangelho serve para grandes, belas reflexões e, enfim, incentivar a gente. Só o paralelo que se pode fazer nesse evangelho de Jesus mesmo e de sua mãe, a viúva, um filho único que é morto. Só esse paralelo. Mas por causa da premissa do nosso tempo, da importância do assunto, vou tomar um foco totalmente contrário, totalmente adverso. Porque, queridos, a nossa geração não é uma geração de vida, não é uma geração que caminha como Jesus, como os discípulos de Jesus, aquela multidão vinham com ele. Não é uma geração que caminha com Jesus, aquele que é o vivente, aquele que tem a vida, é o ressurrecto, aquele que ressuscitou. Não. Nada disso mais crê a geração atual. A era abomina tudo que é promessa de vida futura. Porque promessa de vida futura não interessa à humanidade. Hoje essa geração quer saber daqui e agora. E se não tem um Deus que, segundo os seus critérios, os critérios dessa geração, provê aquilo que ela pensa querer, necessitar aqui e agora, mas então ela vai e faz com as próprias mãos. Pronto. Dispensa a Deus, já não precisamos mais deste Deus que, por sinal, é longínquo e se desinteressa de nós. Essa é a doutrina satânica. Essa é a doutrina satânica. E vamos nós mesmos construir com a nossa ciência, com a nossa técnica, com a nossa sabedoria, o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano. Por favor. Desenvolvimento humano. Ontem saiu um novo vídeo do ISIS, onde rapazinhos aí eu não sei a idade dessa, também é difícil dizer idades, mas 14, 15 anos, cinco garotos destes, com um revólver na mão, mataram aí, executaram aí os prisioneiros, 5 prisioneiros. Um dos quais deve ser da idade de um dos seus executores. Crescer em humanidade. Crescer em humanidade é fora da igreja. Com o ISIS, que é a religião da paz. A religião da paz. Nós somos os terroristas. Nós, os católicos, fundamentalistas e terroristas. Eles são a religião da paz. Então essa humanidade não escolheu a vida. A nossa geração escolheu a destruição e a morte. E tem isso nas suas mãos.
Quando nós vemos o movimento dos exércitos, sobretudo da Rússia, da China e dos Estados Unidos e da OTAN, também da OTAN, esses dois grandes blocos, um contra o outro, Rússia, China, Estados Unidos e Europa, pronto. Vemos que o que nos espera é de fato a morte. É de fato a morte. Queridos, e a coisa ainda é pior. A coisa ainda é pior. Não só fome, guerra, crise econômica, terremoto. Assassínios por toda parte, guerra. Não só tudo isto, senão que eis aqui a finalidade. Fazer tudo isto numa humanidade em pecado, numa geração que realmente se revoltou contra Deus. O grande desejo, a grande proposta é levar a humanidade toda aos pés de Lúcifer, ao inferno. Ao inferno. Levar esta geração ao inferno. Isso porque se criaram tantas doenças tão dolorosas, tão prolongadas, tão terríveis, justamente para levar as pessoas ao desespero, à revolta contra Deus e à morte da alma. A morte da alma. Então, diante deste quadro, e ele é muito mais terrível do que eu consigo dizer, assim tão em breves palavras também, olhar para Jesus, o vivente, como aquele que vem fazendo a procissão da vida e da ressurreição. Bom, como penetrar nestas trevas com esta luz? Como penetrar nas trevas com esta luz? Quem quiser, fique se enganando aí, e fazendo grande comentário a respeito do lindo texto. Mas não considera a realidade desta geração. Não poderá considerar a realidade desta geração. Uma geração maldita. Uma geração que escolhe a morte. Uma geração que escolhe o pecado. Que se revolta contra Deus. Que se precipita no inferno para adorar Lúcifer, Satanás. Daí que se faz importante, queridos, a epístola da missa de hoje. Dá para colocar desenho? E ela é também bem forte e exigente. Não é uma palavra fácil, elogiosa de ser vivida. Quem vai ler aquilo de passito e com cuidado vai ver que está pela epístola, pelo apóstolo, colocado constantemente, mesmo quando julga o irmão, mesmo quando está vendo o erro do irmão, é colocado imediatamente diante de si mesmo, porque o erro do irmão lhe serve de espelho, para ele ver os seus, e talvez mais preclaros, talvez mais feios, talvez piores. Mas tem uma palavra, são muitas as palavras da epístola, todas elas importantes para a vida de uma comunidade escatológica remanente. Isto é, aquela comunidade que vai restar no desenvolvimento de todas estas desgraças que esta humanidade de morte, João Paulo II falava, que tem uma cultura de morte. João Paulo II dizia, esta geração que tem essa cultura de morte provoca, depois de tudo aquilo, e no decorrer de tudo aquilo, deve ir se formando. Eu digo assim porque Nossa Senhora, há muitos anos, décadas,
tem nos avisado e estado a formarmos estas comunidades. Há muitos anos. Só que a humanidade recalcitra, é dura. E quantos tentaram fazer a experiência e se frustraram, justamente porque não sabem viver a epístola. Sabem porque não sabem viver o serviço que nos impõe a epístola. O serviço uns aos outros. Serviço de vida cristã. E por isso, me parece importante esta advertência do apóstolo, a advertência final do apóstolo. Isto é, de servirmos sobretudo os irmãos na fé. Digo isso, queridos, porque é justamente agora que a fé está enderrocada, venha menos. E aqueles que guardam verdadeiramente a fé católica se reduzem a um mínimo sobre a face da terra. E justamente esses que são mais perseguidos. Agora, para que façam capitular a própria fé. E daqui a pouquinho, para que não conseguindo isso, sejam mortos, sejam martirizados por causa desta fé. E, afinal, o que deve restar sobre a face da terra são só estes, os irmãos de fé, de verdadeira fé, da verdadeira religião. Aquela que Jesus implantou passando por este mundo. Então, é para estes, sobretudo, que nós nos devemos voltar. Não quero dizer, queridos, que nós abandonamos o resto da humanidade. Não, nunca abandonaremos. Mas é que nesse momento, esta geração recalcitra, é tão dura, é tão difícil de fazer penetrar no Evangelho, que já não nos resta muita outra coisa. Sempre havemos ainda de evangelizar. Mas já não nos resta muita outra coisa do que verdadeiramente recolher-nos para guardar a fé, para socorrer a nossa fé, para cultivar a verdadeira fé, a verdadeira religião, e com esses poucos irmãos, vivermos a penitência e a oração que Jesus, já no seu Evangelho, e Nossa Senhora, atualmente, tanto tem nos convidado a fazer. Já não nos restará muita outra coisa do que viver realmente fazendo bem a estes poucos irmãos que nos cercarão e com eles fazer a penitência e a oração que possa, enfim, elargir, espalhar até para estes corações tão endurecidos desta geração a salvação que, afinal, o Cristo, com sua procissão gloriosa de ressuscitado, há de nos trazer no último dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Com o Espírito tuo. Não, credo, esqueci. Credo in unum Deum,